Então, crianças, vamos para mais uma aula de estudos amazônicos. Na nossa aula de hoje, nós estamos na apostila A Cabanagem, Revolta Popular na Amazônia. Bom, crianças, vamos entender o que foi a cabanagem e o que foi o movimento cabano. Bom, para muitos, gente, a cabanagem ela foi a maior revolução popular da história do Brasil, tá? Nesse mesmo período, outros levantes populares marcaram a história do Brasil. Bom, aí esses movimentos ficaram conhecidos como rebeliões regenciais. E o que são rebeliões regenciais? São levantes populares, certo? Que tem, gente, a questão que ocorreram aqui no Brasil no período regencial. E aí a gente tem um exemplo da Farroupilha, que foi no Rio Grande do Sul, da Sabinada na Bahia e da Balaiada no Maranhão. Bom, porém, a história da cabanagem, ela começa no dia 7 de janeiro de 1835, tá? Ela se originou, gente, nas rivalidades surgidas durante as lutas pela independência, tá? Bom, a elite, gente, amazônica, formada principalmente pelos portugueses abastados, ou seja, pelos portugueses afastados, eles tinham interesse em se manter no poder, tá? Já os brasileiros, gente, eles acreditavam que a formação do império era por uma oportunidade para eliminar os privilégios dos portugueses e participar, tá, do poder político. Tá, bom, de um outro lado, gente, o que a gente tem que compreender disso? Uma massa, ela era regida naquela época, tá? Uma massa de indígenas, de mestiços e africanos, e também de afrodescendentes, tá? E eles viam, gente, que deveria haver mudanças políticas, tá? Contudo, essas mudanças, elas não tinham causado melhoria de uma condição de vida para eles, tá? Então, existia uma característica entre esses povos. Quais eram essas características? Bom, eram pobres, moravam em pequenas cabanas, tá? Conhecidos como proímas, tá? Aos rios e viviam da caça e da pesca. Tudo bem? Então, perceba nessa imagem comigo, gente, essa imagem à direita de vocês, mais à direita, a questão dessa diversidade, tá? Essa diversidade dessa massa popular, tá? Que eram os mestiços, os negros, os indígenas e entre outros, tá? Bom, continuando, ainda nesse movimento cabano, o que a gente tem que compreender? Olha só, o que significa cabanos? Por que cabanos? Bom, significa que os tapuios, que eram chamados moradores, eles moravam em choupanas de sapê, nas terras que ocupavam as suas terras ou foreiros, certo? Eles viviam, gente, dispersos pelos matos, usavam chapéu de cipó com as abas muito largas. E eles eram conhecidos como metidos de cabeça, né? Eles tão metidos na cabeça que dobravam. Então, o que acontece? Esse chapéu, eles eram tão colocados na cabeça que dobravam as suas orelhas, né? O que origina, então, a expressão orelha de cabano, tá? Eles trajavam roupas vermelhas de algodão e era tingida, gente, com casta de muruxi, fervida em água. Então, você perceba a imagem abaixo, a questão das cabanas, que eram onde os cabanos moravam, tá? Nas choupanas, que era como eles ficavam. E eles moravam próximos dos rios. Na imagem mais à direita, você percebe a questão deles, dos revoltosos, né? Bom, esse movimento ele uniu além da massa empobrecida, esse movimento uniu os médios e pequenos proprietários rurais e urbanos do clero, tá? E aí a gente compreende a questão dos cabanos. E aí, gente, a gente já vai para a questão dos governos. E aí, quem era que liderava essa cabanagem? Existia algum governante? Existiam líderes na questão da cabanagem? Sim, existiam, tá? Então, olha só. No dia 7 de janeiro de 1835, ocorre, gente, a primeira invasão à cidade aqui de Belém, tá?
Com a vistoria, gente, dos revoltosos que eram considerados naquela época, foi instaurado o primeiro governo cabano, sob a liderança de um cara chamado Clemente Malcher, tá? As primeiras medidas, gente, tomadas por Malcher foram, certo? Declarar fidelidade à monarquia, tentar apaziguar essa rebelião entre os revoltosos, mandando, gente, prender os partidários que se opuseram, né, aos seus mandos e indicar aos portugueses alguns cargos públicos. Então perceba, existiam líderes cabanos, contudo, a intenção não era para liderar esse povo, tá? Era para conter a questão das revoltas, tá? E beneficiar, claro, apenas a quem eles queriam, que eram os portugueses, tá? E aí essa medida, ela não agradou, tá, gente? Todo mundo. Ela não agradou, na verdade, a maioria dos povos, tá? Dos cabanos. E um pouco mais de um mês, gente, mais de um mês desse cargo, Malcher, ele foi deposto, ou seja, ele saiu do cargo, ele foi preso e ele foi morto, para vocês terem uma ideia como era a questão da Revolução. Bom, após isso, gente, um cara chamado Francisco Vinagre, ele foi aclamado, ele foi exaltado como novo presidente, tá? No dia 21 de fevereiro de 1835. Bom, assim como o governo anterior, que foi de Malcher, Vinagre, gente, ele tentou conter a massa. Então perceba, nesse segundo cargo, nesse segundo mandato, desse segundo presidente, desse governador, Francisco Vinagre, ele tentou conter essa massa popular que existia naquela época, tá? Além disso, ele reafirmou que não poderia e não queria a separação do Império Brasileiro, tá? Então, olha só, o Pará, ele foi o último estado a ser independente dos portugueses, tá? Por isso também a questão da cabanagem dessa revolta, que os cabanos queriam a independência, tá? E aí, com Francisco Vinagre, ele não queria que isso acontecesse, ele queria ainda que o Pará fosse dependente lá do Império Português, tá? Bom, os opositores da cabanagem, eles se reuniram em Cametá, e com o apoio de tropas enviadas pela província do Maranhão. Então, perceba na questão dessas imagens aqui, tá? A imagem à direita é o confronto entre esses revoltosos e a camada, né, portuguesa, os que eram opostos a essas revoltas, tá? E aí, na segunda imagem, já é mais ou menos assim uma conversa, um encontro que tinha dos cabanos com os portugueses, né? E aí, crianças, o que a gente tem que entender? Aqui a gente tem que entender que existiram alguns principais líderes da cabanagem, tá? E aí, o que acontece? Bom, vamos entender. Primeiro, Batista Campos, tá? Bom, Batista Campos, ele foi um jornalista e advogado chamado João Batista Gonçalves Campos. Inclusive, nós temos hoje uma praça chamada Praça Batista Campos, em sua homenagem, tá? Ele foi o principal mentor intelectual do movimento revoltoso, sobretudo, gente, a partir de suas publicações no primeiro período da província, ou paraense, tá? Segundo, depois veio Félix Clemente Malcher, foi o que nós falamos, tá? Foi o primeiro presidente cabano. Ele assume a província do Grão-Pará de janeiro a fevereiro de 1835. Após chegar ao poder, gente, o Malcher, ele trai. Então, perceba, ele tem o intuito ele é eleito pela população para ser o governador desses revoltosos, dos cabanos. E aí, chegando lá, ele trai os cabanos, tá? Porque o que acontece? Ele reprime esse movimento e ele trama contra esses revoltosos, contra até os líderes que eram contra o Pará ser dependente ainda da coroa portuguesa, tá? E ele prometeu, gente, manter no poder até a sua maioridade. No caso, a gente fala já aqui de Dom Pedro II, tá? Após isso, teve Francisco Vinagre, que foi o segundo presidente cabano, tá? Tendo como permanecido no cargo entre fevereiro e abril de 1835. Crianças, olha só. Contudo, assim como Malcher, Francisco, ele também trai. Então perceba que esses líderes, eles tinham interesses, mas não eram interesses para a população, era contra a população, tá? Os cabanos, eles colocam à disposição da regência. E aí, gente, nós tivemos Eduardo Angelim,
tá? Ele foi o terceiro e último presidente cabano da província do Grão-Pará. Aos 21 anos de idade, de novembro de 1835 a abril de 1936, após os cabanos retomarem o poder. Então, olha só, a Vitória Cabana, né, e aí a gente já fala de Eduardo Angelim, no ano de 1835, aclamou Eduardo Angelim como novo presidente da província. Esse foi o terceiro cabano, como nós já falamos, o governador cabano. E aí, gente, Angelim declarou lealdade à monarquia e tentou desarmar os cabanos, tá? Durante o governo de Eduardo Angelim, gente, a cidade de Belém ela sofreu com a falta de alimentos e com a epidemia chamada naquela época de varíola, certo? E aí, gente, continuando, é importante que a gente frise algumas coisas nas questões desses principais líderes cabanos aí, tá? Os principais líderes cabanos, gente, eles não eram homens pobres. Bom, perceba que nós falamos Batista Campos, Félix Clemente Malchefe, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. Eles não eram pobres, tá? Ao contrário disso, eles eram proprietários de terras e proprietários de escravos, tá? Então, olha só, perceba, se o movimento cabano era em prol de conquistas de melhores condições de vida, de conquista de que o Pará fosse independente da coroa portuguesa, perceba que esses quatro, eles não se enquadravam nessa camada aí popular, que era a camada pobre. E aí, gente, o que acontece? Como você já sabe, o movimento ele era formado principalmente por quem? Por pobres, livres ou não, e que pretendiam mudar as suas vidas, certo? Isso tudo a gente tem que compreender nesse processo aí, tá? Desses movimentos cabanos. E aí agora a gente tem que entender como foi o processo de pacificação dessa província, certo? Bom, o Império, gente, ele conseguiu o controle sobre Belém. Então, perceba que o Império Português conseguiu o controle sobre Belém. Aí, gente, eu faço uma pergunta para você, então pense comigo. Será que os revoltosos, gente, eles desapareceram depois que deixaram aqui a cidade de Belém? Acho que não, né? Eles foram resistentes demais. O que acontece? Os cabanos, eles se infiltraram pelos igarapés, pelos rios Amazonas, Madeira e Tocantins. Então, eles ficaram escondidos lá, certo? Eles fizeram novos líderes e criaram diversas estratégias de lutas. Bom, essa luta, gente, ela permaneceu por 5 anos, tá? E nos restou, gente, mais ou menos 35 mil mortos. Então, perceba a crueldade que foi esse movimento, tá? Mas fica aí, eu deixo uma pergunta para vocês, né? Para onde foram os cabanos que sobreviveram a essa revolta? E aí, aqueles que sobreviveram, para onde é que eles foram, será? Bom, muitos deles, gente, acabaram indo para Cametá e Vigia, e outros ficaram aqui mesmo em Belém, tá? Bom, e os revoltosos presos, na maioria de sua parte, eles foram obrigados a trabalhar na reconstrução das cidades, certo? E outros foram forçados a retomar os trabalhos nas lavouras. E aí, gente, surge, então, a crise dos alimentos, tá? Surge, então, a crise de abastecimento desses alimentos, certo? E que poucos alimentos eles ficaram disponíveis, e os que ficavam disponíveis, eles eram vendidos a preços muito altos, sem condições para que a população comprasse, tá? Então perceba aí. E o movimento, gente, cabano, ele se perdurou durante muito tempo, e hoje nós percebemos a questão dessa característica histórica, a história paraense, tá? Então perceba o quanto foi essencial para que nós possamos compreender essa questão do movimento cabano, tá? Então olha só, crianças, a gente entendeu nessa aula de hoje a questão dos movimentos cabanos, certo? A apostila, espero que vocês leiam a apostila, tudo bem? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, certo? E aí eu vou estar enviando para vocês uma atividade nessa apostila. Façam essas atividades, tá? E me enviem, por favor, crianças. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e fiquem com Deus.